É uma turma pesada. Aí ela chegou, bom Oi, oi, dia, oi. Tudo bem? Vou botar um filtro aqui, porque. tudo bem e você? E Esse aí? horário é complicado, né? Não. Esse horário é complicado. E aí, imagina ainda pra você aí, 6 horas da manhã, né? Exatamente, 6 horas da manhã. É isso aí, E querido. eu estava dizendo há pouco, Obrigada. não sei se você escutou, o prazer que eu estou para fazer essa live aqui, a expectativa que eu estava, não só pelo tema que a gente gosta demais e sabe mesmo que é o quanto é importante para o nosso dia a dia, como principalmente porque é você. Você é Ó, uma pessoa querido. muito especial para mim, é uma pessoa que realmente entrou na nossa família e hoje eu posso considerar uma irmã, porque é uma história já tem um tempo, né, de agora, que está acontecendo esse movimento e você foi muito importante desde quando eu te conheci. Eu para quem não sabe, vou falar brevemente, foi numa imersão que nós fizemos juntos lá em Uberlândia, junto com o PV. Uma Isso. imersão de 5 dias, foi intenso pra caramba. Lá nós conhecemos muita gente boa, não só como alunos, mas também professores fantásticos. E por coincidência, ela sentou do meu lado. E Foi aí eu tive mesmo. o privilégio de ter duas aulas, né? Uma de um professor e uma dela do meu lado. Então tudo as dúvidas e as experiências que ela tinha já na época e tem muito hoje, ela passava pra gente. Então, é uma experiência muito grande, mais de 30 anos aí de jornada, de Dessa vez você clínica. falou certo, da outra vez você falou mais de 40. Mais de 40, é verdade. E detalhe, eu falo assim, é experiência ativa. Então não é aquela que é formada há 30 e poucos anos, mas está parada, não tem atividade, não está atualizando. Essa aí é o contrário. Ela é onipresente. Falo que onde eu abro aqui live, curso, presencial, online, ela tá. Então você imagina a bagagem que ela tem para passar para vocês, pessoal. Muito É, legal. Muito eu te obrigado agradeço. pela sua Nossa, presença e seu super tempo te aqui com a agradeço. gente, tá? Quando você me fez esse convite, eu fiquei super feliz, porque é sempre muito bom estar com você. Eu acho que essa sintonia nossa foi realmente desde a época dessa imersão em Uberlândia, né? E aí depois a gente já encontrou de novo no curso de manutenção preventiva da Maria Luísa, aqui em Belo Horizonte, Verdade. né? Então, e depois você foi palestrar lá no MEDES pra gente, que foi maravilhoso. Tive a honra também de poder falar no Renovar ano passado, esse ano. Então, assim, eu acho que a gente está trilhando, traçando um caminho aí juntos, né? Em função de uma odontologia, do que a gente quer realmente, de fato, deixar isso para os colegas que estão chegando. O que a gente pode deixar? Que legado é esse? Como que a gente pode contribuir com essa odontologia? Então, assim, te agradeço muito pela oportunidade e estou aqui para a gente bater esse papo super legal. Perfeito. Eu vou fazer um negócio aqui que eu vou falar, quebrar o protocolo. E eu Ah, esqueci de ligar o Cloud. Eu vou tentar ligar aqui, mesmo ao vivo, porque depois eu quero compartilhar com o pessoal. Se a gente conseguir a transcrição, você vai compartilhar na sua comunidade e eu vou compartilhar na minha comunidade. Para quem não conhece, no perfeito, final nós vamos falar da comunidade, tá? perfeito. Deu uma Aí, travada. travou, né? Travou, agora acho que agora Travou. voltou. Tudo Beleza, normal. já dei play aqui. Então, vamos bater um papo hoje, Ri. Esse é um tema muito interessante, muito importante para o clínico, já que ele vive isso, né? Infelizmente, nem todos conseguem enxergar ainda, porque realmente é o que a gente sempre fala. É míope, né? Porque não conhece o problema. E esse é um problema muito antigo, não é um problema de hoje, como muitos imaginam, né? É um problema que nós convivemos desde o início da nossa carreira, mas a diferença é que antigamente as pessoas, não, como não enxergavam, todo mundo vai lembrar dessa época onde via a bifração, e a bifração era dito pelos professores, orientado pelos mestres para acompanhar. Infelizmente, até era desconhecido por eles mesmos, por isso era motivo de orientar dessa forma os alunos, né, os dentistas.
E tanto na faculdade quanto também os recém-formados, dentistas no geral, acompanhavam os problemas. E a degradação estava acontecendo, é iminente, estava muito claro. Até quando veio isso à tona, né? As pesquisas começaram a aflorar, as pesquisas começaram a mostrar para a gente que realmente era um problema, era uma doença. E o pior, era uma doença multifatorial, que é independente de placa bacteriana. E eu, pelo menos, a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto foi com o PV, né? A primeira vez foi tendo um curso em São Paulo, e isso explodiu minha cabeça porque eu via muito esse problema. E é aquela coisa, quando você via muito e você não sabia o que era, né? Fala, não é uma normalidade isso, né? E a gente não pode acompanhar. De qualquer forma, desde aquela época eu restaurava. E eu falava assim, cara, essas abfrações aqui não estão corretas, eu acredito que tenha que restaurar. Eu entendia dessa forma, por alguns motivos eu percebia que a evolução era inevitável, mas pelo menos nós conseguíamos restaurar e ter pelo menos um nicho a menos de retenção de placa bacteriana. Exato. E isso nós fomos acompanhando até um dia realmente a gente entender que era lesão cervical não cariosa. E aí, Exatamente. a partir daí, começamos a aprofundar até a gente passar pela imersão. E depois, a coisa foi tomando uma proporção gigantesca que nós vimos que era muito maior do que nós imaginávamos, né? Era Sem muito maior dúvida. do que uma simples lesão cervical não cariosa. Era uma degradação generalizada de tecidos duros, tecidos moles. E nós enxergamos que realmente era um problema multifatorial. Se os problemas eram múltiplos, nossas ações também teriam que ser em conjunto. Muitas vezes, não só dentro da odontologia, muitas vezes fora da odontologia, procurando profissionais, especialistas, que poderiam nos ajudar. E dessa forma fomos conduzindo para o melhor caminho do nosso paciente. Então começou a trazer resultados. E esses resultados eram fantásticos desde aquela época, porque realmente resolvia nossos problemas. Agora nós estamos conseguindo dominar exatamente esse problema, que é uma doença, e hoje é a nossa rotina clínica e nós conseguimos dividir muito bem isso para os nossos pacientes que nos procuram, para os nossos colegas, né, para os nossos alunos, que é importante você ter um discernimento sobre doenças bacterianas e doenças não bacterianas. Não que a doença bacteriana, pessoal, não esteja presente. Ela está presente, sempre vai estar presente. Porém, é uma doença, por exemplo, uma doença cária é muito mais fácil de se controlar. Açúcar placa dependente, nós temos um controle muito maior sobre isso, né? Nós passamos por uma orientação de higiene bucal, passamos por uma adequação ao meio, e nós conduzimos o paciente com muito mais facilidade e controle sobre os problemas bacterianos. Seja ela uma gengivite, uma cárie, uma infiltração, enfim. Essa área, eu acredito que é uma área mais fácil para a gente dominar. Pelo menos dessa forma que eu vejo no meu dia a dia. A outra área, né, não bacteriana, eu acredito que ela seja um pouco mais complexa para a gente dominar. Nós somos dependentes muito do paciente. É paciente dependente, porque está total ligado ao estilo de vida dele. E você imagina, para nós mudarmos nosso estilo de vida, é difícil. Você imagina Hábitos, você né? mudar o estilo de vida de um paciente adulto, né? Exato. Um jovem também. Então, é muito complexo para a gente entrar na vida. Por isso, nós temos estratégias, nós temos todo um protocolo, uma jornada junto com ele. Não é de repente e fazer acontecer a coisa. Então, nós temos toda uma estratégia. E é isso que nós vamos conversar. Vamos falar bastante sobre essas estratégias, sobre o que a Riane faz no dia a dia. E além desse tema muito importante que é a CEPB, vamos falar também de um tema fantástico que vocês trouxeram à tona no Brasil, né? Você e a Cecília, isso eu aprendi com vocês também, que está presente no nosso dia a dia, o quanto é importante para o nosso dia a dia clínico e o quanto pode ser importante para o nosso negócio também, que é a saliva. Então, Ri, eu queria deixar você à vontade também para mostrar para a turma que a grande maioria que está aqui agora são clínicos, são profissionais como nós, que está em cima do mocho, no dia a dia. E nós, como clínico, pessoal, nós entendemos as dores de vocês, nós passamos também as mesmas dificuldades que vocês, temos os mesmos desafios para com os pacientes. E então é legal essa troca de experiência, porque a gente pega um pouquinho do que ela faz lá, pega um pouquinho do que eu faço aqui e vamos fazer o melhor. Estamos juntando isso aí, né? Nossa, super te agradeço, Marinho. Agradeço demais. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com
as pessoas que estão nos escutando, com a sua comunidade, com a minha comunidade. E o que você falou é uma coisa assim tão importante e está presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de CEPB, é uma coisa que eu venho assim lá de trás. Eu estava assistindo uma aula com o Garanhani e ele estava mostrando crânios bem antigos que já havia a presença de lesão cervical não cariosa, né? Então a gente vê assim que era uma época, inclusive, que não tinha açúcar. Então, da onde está vindo isso? E quando a gente entra na faculdade, a gente aprende que aquilo ali é uma classe 5. É uma classe 5. E qual que é a diferença de uma classe 5 para uma lesão cervical não cariosa? A classe 5, quando a gente fala em classe 1, classe 2, classe 3, classes de Black, classe 5, a gente está falando em doença cariosa. Quando a gente fala em lesão cervical não cariosa, a gente está falando de uma doença não cariosa, que, na verdade, as duas acontecem na mesma região. As duas apresentam-se ali na cervical. Porém, uma é de causa bacteriana e a outra não é de causa bacteriana. E aí que está o que você disse. É muito mais difícil eu controlar a doença não cariosa porque ela está ligada ao estilo de vida, aos hábitos. E toda mudança de hábito é muito difícil. Eu falo em todos os sentidos. Aquela pessoa, por exemplo, e eu vou dar um exemplo por mim, eu detesto treinar. Tenho que treinar? Tenho. Estou colocando isso, tento colocar isso como um hábito, como uma rotina? Tento. Mas é para difícil isso. Então, mudanças de hábito, elas são muito mais difíceis a gente conseguir que o paciente mude o hábito do que simplesmente eu entregar para ele um creme dental com flúor, que eu sei que vai auxiliar e vai ajudar muito na prevenção da cárie, e vou conversar com ele sobre a questão da dieta. É mais fácil esse tipo de controle, né? E a gente vem vendo essas mudanças, Marina, a gente não pode parar de estudar. Por quê? A gente vem acompanhando. Lá atrás, quando a gente falava em abfração, a gente falava em lesão de abfração. Hoje, a literatura já mostrou pra gente, os estudos já mostraram pra gente que a gente não pode mais, que a gente não deve mais falar lesão de abfração. Abfração não é mais o nome de uma lesão, é um mecanismo. O mecanismo de abfração que leva à formação das lesões cervicais não cariosas, né? E aí vem muito aquilo. Quando eu me deparava lá no passado com as lesões cervicais não cariosas e eu simplesmente restaurava como se fosse em classe 5, como se fosse uma cárie, uma doença, uma lesão de cárie, pela doença cárie, qual que era o meu erro? A restauração, teoricamente, o passo a passo é o mesmo. É o mesmo. Eu vou fazer um isolamento relativo, talvez ali com fio retrator. Eu tenho um pouco de resistência em usar o isolamento absoluto em lesões cervicais não cariosas. Eu vou fazer um isolamento, seja ele então relativo com o fio retrator. Eu vou fazer um condicionamento ácido, eu vou aplicar um adesivo, vou aplicar resina. Ok, tudo isso eu faço tanto para doença cariosa, para a lesão na classe 5, quanto para a lesão cervical não cariosa. Porém, se eu não entendo que as causas das duas lesões são diferentes, eu não estou tratando esse paciente. Se eu simplesmente restaurar é um tratamento curativo. E quando a gente fala em saúde, o tratamento de qualquer doença, seja cariosa ou seja não cariosa, eu tenho que atacar na causa. Eu tenho que fazer remoção da causa. E o que aconteceu? Meu primeiro caso, eu nunca vou esquecer disso. Meu primeiro caso de restauração de lesão cervical não cariosa, com essa mentalidade que era uma lesão cervical não cariosa, que não era doença cariosa, foi mais ou menos em 2010, quando eu assisti uma aula do Paulo. Ele veio aqui em Belo Horizonte, eu não conhecia o Paulo, assisti essa aula e comecei a fazer, apliquei inclusive o protocolo de dessensibilização que ele passou, que antes ele passava esse protocolo, e assim também eu fico tentando lembrar, lá no final da aula, porque era o que as pessoas queriam, a receita de bolo. Se ele aplicasse esse protocolo, entregasse esse protocolo no início, as pessoas iam embora. Então ficava no final. Hoje, quando a gente dá algum curso, quando a gente dá alguma aula, o protocolo eu posso te entregar de cara. Porque eu sei que se você não entender como tratar isso, como cuidar disso, não vai adiantar aquele protocolo. E foi isso que aconteceu, porque na época
falava-se no protocolo, falava-se em lesões cervicais não cariosas, mas a gente ainda não estudava a fundo as causas, essa relação com o estilo de vida. E eu não esqueço dessa minha primeira paciente, que ela foi uma colega dentista, ela era amiga da minha mãe, e aí veio me procurar, a mamãe comentou com ela, não tinha muito essa questão de rede social, nada disso. Mamãe comentou com ela que eu estava estudando sobre esse tema, ela me procurou, eu fiz o protocolo de dessensibilização dela, e assim, rapidinho voltou. Porque eu achava que era só aplicar os produtos. Entende? Perfeito. Entendi. Então, isso a gente precisa abrir esse olhar. A gente precisa, como clínico, a gente tem que enxergar isso. Está na nossa frente. Esse paciente está dentro do nosso consultório. Esse paciente está deitado na nossa cadeira. A gente precisa enxergar isso. Exatamente. Pessoal, antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que tá a imagem da Riane? Porque para mim, não sei se é o filtro, mas Ri, tá parecendo um pouco embaçado você. Como se fosse um monte de pixels, entendeu? É Em você. mesmo? Como é que Engraçado, eu tá? tô te vendo normal. Como é que vocês estão Tá me vendo? vendo aí? O Estou. áudio e a imagem da Ri, como é que tá? E o meu também. Se alguém puder dar um feedback pra gente, eu te agradeço, tá? Mas perfeito sua colocação, Ri, porque isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também, e eu acho que é uma rotina, dentro da curva de aprendizado, eu acho que é o início. Muita gente lá atrás passou por isso também. Até a gente Sim. entender, ah lá, a Milene está falando. Obrigado, Milene. Tá embaçado, Ri. Você Engraçado. Você tá quer que eu embaçada. saia? Você quer que eu saia e entre novamente? Ah lá, Riane com imagem embaçada. Para mim também tá parecendo embaçada ela. O áudio está bom, mas a Uau, imagem está embaçada. Para mim, engraçado. mesma coisa. Ô, Marinho, O seu áudio tá bom para mim. você quer que eu saia e entre novamente? Ah lá, Marinho, sua imagem tá boa, a professora não. Sai e entra de novo, Então Ri. tá, deixa eu sair e eu entro aqui Tá, novamente, tá? vamos ver. Espera um minutinho, pessoal, para a gente continuar. Enquanto a Ri volta, deixa eu ver aqui. Ela vai me chamar novamente. E eu já aceito ela aqui e nós continuamos. Percebi isso aí. Achei que era só para mim, mas tá acontecendo para todo mundo. Pessoal, um tema que parece óbvio, né? Mas está no nosso dia a dia. E isso eu vou dizer que foi uma virada de chave na minha carreira também. Não só no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista. Aí, a Ria entrou. Mas no ponto de vista empresarial. Porque realmente eu consegui acolher muito melhor meus pacientes, eu consegui tratar muito melhor dos meus pacientes. E, obviamente, naturalmente, a rentabilidade era proporcional, porque tem muito. Pode ser até que você não consiga ver no seu dia a dia, porque seus olhos ainda não estão treinados. Eu vou falar sobre isso agora. Era isso que eu ia falar, sobre treinamento, né? Conhecimento, sabedoria, tudo isso, infelizmente, é inegociável, né? Rio, acho que você tem que me chamar, tem que solicitar. Deixa eu ver se eu consigo solicitar. Obrigado, Margarete. Você sempre presente e participativa. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Rio, eu mandei aí. Ah, agora deu certo. Aí. Ah, melhorou. Tem hora que, acho que é a posição, tem hora que você mexe, tem hora que. Mas beleza, vamos continuar. Eu estava falando aqui para a turma o quanto isso é importante, né? E eu queria comentar sobre o conhecimento. Conhecimento é a sabedoria, né? Eu falo muito sobre isso, que o conhecimento é apenas você ter a informação. Isso. Que eu acho que ter a informação e colocá-la em prática é inegociável, né? Contra a ciência, infelizmente, não há argumentos. Então, Sim. pessoal, o primeiro degrau realmente é conhecer. É conhecer para que seus olhos, para que sua mente treine, seus olhos enxerguem e sua mão possa produzir a solução. Então, assim, contra o nosso conhecimento não tem como a gente argumentar. Então, o primeiro degrau de tudo realmente é estar próximo de quem fala sobre esse assunto, é estar próximo de quem trabalha com isso no seu dia a dia. Mas é importante também você ter sabedoria, é colocar em prática, porque muitas vezes a pessoa até sabe que mas de repente, como ela não vê isso de uma forma prática, ela acaba não colocando em prática, né, no dia a dia.
E eu posso dizer para você, aquele que não está colocando em prática é porque realmente ele não está treinado, ele não está conseguindo enxergar. Então, como ele não vê, ele passa batido até hoje. Porque esse problema, pessoal, ele traz alguns sinais, né? Como, por exemplo, sensibilidade, como, por exemplo, até a textura, até o aspecto do esmalte, que a gente chama de esmalte vulnerável, ele pode ser alterado e você já começa a ter ver um sinal. Ele, de repente, você tem uma recessão gengival, você começa a ver essa degradação, tanto do tecido mole quanto do tecido duro. Então, toda essa deformação, e muitas vezes precoce, são sinais que você precisa se atentar para poder intervir. E a intervenção, muitas vezes, é de orientação, muitas vezes é de uma comunicação, primeiramente. Porque se o seu paciente não entende que a causa está dentro da vida dele, que ele está convivendo com essa causa, e você não vai conseguir tratar dele, porque você depende muito dele. Então, o primeiro Exatamente. passo, eu acho que é educação e conscientização. Eu sempre bato Exatamente. essa tecla para mostrar para ele, porque até hoje tem dentista que não conhece essa doença, esse problema. Você imagina paciente. Então, quando você fala de CEP para paciente, a grande maioria, para mim, praticamente todos, não sabe o que é síndrome de envelhecimento precoce bucal. Até leva um susto, fala, doutor, o que eu conhecia era cárie, né? O que eu conheço é cárie, é doenças bacterianas, né? A doença bacteriana nem sabia que existia. Por quê? Porque esse paciente já passou por vários profissionais e nenhum profissional Uhum. falou para ele o que significa isso e o Uhum. que causa isso. Qual é a etiologia dessa doença? Por isso é muito importante o conhecimento, por isso é muito importante o estudo, a preparação do profissional. A partir desse momento que o próprio profissional está consciente, educado, conhecendo sobre aquele problema, a partir daí ele começa a subir os degraus, né? Para poder implementar isso dentro do negócio dele. E você vai ver que é surpreendente, é incrível trabalhar com CEPB hoje, porque o paciente logo olha para você como autoridade. O paciente logo de Uhum. imediato ele te vê como um profissional diferente. Então é Uhum. uma moeda de diferenciação também. Com Quando você começa certeza. a explicar para ele o que é síndrome de envelhecimento precoce, ele olha para você e fala, doutor, mas nunca ninguém explicou isso para mim. Que Uhum. diferente, né? Na cabeça dele tá falando, poxa, que profissional preparado, que profissional diferenciado. E que, na verdade, para a gente é nosso dia a dia. Isso é básico para nós. Mas para ele não é. Não Então é não novidade. entenda que é porque é básico para você que já trabalha com isso. Você não precisa passar de maneira básica para ele, de maneira uma explicação muito simples para que ele entenda. É importante essa comunicação simples para ele entender, para ele, com a forma, o entendimento dele, ele vai colocar em prática no dia a dia dele. Não adianta você começar a falar para ele mudar, para ele alterar o estilo de vida dele e começar, de repente, cortar coisas da vida dele, ele vai repelir na hora. Ele, Não. com certeza, ele não vai aceitar porque ele não tem consciência. Então, o primeiro passo é o profissional conscientizar, o profissional estudar, se preparar para depois preparar o seu paciente, educando e colocando em prática toda a estratégia dentro do seu momento. Na verdade, ele tem que te ver, ele tem que te enxergar como uma pessoa que quer cuidar da saúde dele. Porque eu falo o seguinte, nós temos assim, são etapas diferentes. Então, a gente tem essa etapa que é realmente de tentar explicar para o paciente, é ser o professor do seu paciente, é orientar o seu paciente. Agora, tem uma outra etapa que é depois, que é aquela que realmente, se ele vai colocar isso em prática ou não. Então, isso é muito difícil. A gente realmente não pode, como você disse, o óbvio tem que ser dito, a gente não pode cansar de falar, porque ele tem que te ver como realmente um promotor de saúde bucal e que quer cuidar da saúde dele. Para você, se você mostrar uma autoridade para o seu paciente nesse sentido, você já começa, você já ganhou um ponto com esse paciente, né? E aí você começa a acompanhar. Hoje, por exemplo, eu faço questão absoluta de fazer as prescrições de cremes dentais para o paciente. E isso já é um diferencial. Depois que eu fiz os cursos de manutenção preventiva, hoje eu já fiz com a Ana Cecília, com a Mari, com a Maria Luísa, né? Assistimos o Renovar com vocês também. Isso é um diferencial. E aí o paciente começa a entender que você realmente, de fato, está preocupando com a saúde dele. Agora, é difícil essa mudança de hábito, como eu disse no início. Não é fácil, não é só para o paciente, para todos nós. Mudar hábitos é muito difícil. Para você mudar um hábito, você tem que acreditar que aquele novo hábito realmente vai ser importante na sua vida. Como, por exemplo, a questão do treino que eu te disse.
Eu tenho que mudar esse hábito porque eu sei que isso é importante para a minha vida. Eu estou pensando na minha saúde, eu estou pensando no meu envelhecimento. É a mesma coisa em relação à saúde bucal. O paciente, na hora que ele enxergar que você é um promotor de saúde, que você preocupa com a saúde dele e que de fato isso aí pode mudar e alterar alguma coisa, isso aí pode trazer longevidade para as restaurações que ele está pagando para você, que realmente ele não vai precisar refazer essa restauração num período curto de tempo. Quando ele passar a enxergar isso, a valorizar isso, é mais fácil para ele querer mudar o estilo de vida. É mais fácil para ele, por exemplo, ao treinar, entender que ele precisa colocar um protetor bucal, porque senão ele pode trincar um dente, ele pode fraturar um dente num momento de uma prática de um esporte, uma atividade física. Né? Se esse paciente nada, você orienta esse paciente, a maioria das pessoas que nadam, dos pacientes, não sabem que é interessante você estar preparando antes de entrar na piscina. Que é importante você fazer, por exemplo, um bochecho com um fluoreto de amina, que a gente tem hoje no mercado aqui no Brasil, é o Mex Anticari. É importante antes de você entrar na exposição de um cloro da piscina. Então, se você orienta isso para o paciente, você já começa a ganhar um ponto com esse paciente, um crédito com esse paciente. E é mais fácil de você conseguir mudar os hábitos dele. E a mesma coisa eu te falo em relação, por exemplo, à saliva. Eu só fui entender da saliva depois que eu comecei a estudar muito a CEPD. E hoje a gente vê a importância. Eu falo muito nos meus cursos, Marina, e na minha aula, que quando a gente entende a saliva, quando a gente entende as funções da saliva, que são inúmeras funções, não é só lubrificação, como a maioria dos colegas acham, ou até dos pacientes. Quando eu entendo a maioria das funções dela e começo a entender que se eu pego qual é a composição da saliva e 99,4% é água, eu começo a entender que é muito fácil. Muitas vezes eu tenho uma grande facilidade em melhorar a saliva daquele paciente. Porque ela é 99,4% água. Então, muitas vezes, se eu simplesmente conversar com esse paciente, pedir para que ele se hidrate mais, se eu mudar uma coisa simples na vida dele, eu já consigo entregar uma condição de saúde melhor. Perfeito. E esse paciente tem que te enxergar como promotor de saúde. Ele tem que te ver não simplesmente como um profissional que está querendo apenas vender uma restauração de resina composta. Não vender apenas as facetas de resina composta. O que a gente está vendo aí hoje, Marinho, é uma tristeza. É muito triste. As pessoas vendem resinas em formas de faceta. Virou uma coisa assim, virou uma normalidade, parece, fazer faceta. Né? Tá acontecendo uma catástrofe justamente por essa falta desse entendimento. Exatamente. Porque como o dentista não entende isso, ele acha que a resina japonesa vai ser suficiente para manter em boca por muitos e muitos anos. De repente não acontece. Não. Aí o dentista fica confuso e fala, nossa, eu usei a melhor resina, eu fiz certinho os passos e não tá durando. Por que será? Porque ele não conhece esse mundo. E eu não sou contra fazer facetas, eu quero deixar isso bem claro. Eu sou contra fazer facetas sem a indicação de fazê-las, tá? Então, assim, o que a gente está vendo que está acontecendo aí é essa venda, né, de facetas, assim, para todo mundo, como se não tivesse que ter uma seleção antes realmente da indicação. E aí, o pior, esse profissional que vende a faceta dessa maneira, ou esse paciente que compra esse produto dessa maneira, ele tem que entender que a longevidade está muito mais curta. Porque se esse dentista não enxergar isso, não mostrar isso para ele, você está entendendo? E o paciente tem que te ver como um amigo, ele tem que te ver como uma pessoa que quer cuidar dele, não como uma pessoa que quer vender simplesmente a faceta. Então, primeiro, essa faceta que a gente está vendo, ela tem que ser bem feita, beleza. Ela tem que ser bem indicada, beleza. E ela tem que ser acompanhada. Ela tem que ser acompanhada porque não existe a melhor resina, não existe melhor resina, não existe a melhor cerâmica. O esmalte é o melhor. O esmalte ainda é o melhor e não existe nada na odontologia que vai substituir o próprio esmalte, a própria estrutura dentária. Então a gente tem que ter muita consciência antes de colocar uma ponta diamantada em cima de um dente. Porque aquilo ali nunca mais vai voltar.
Aquilo ali nunca mais será como antes. Então a gente precisa ter essa consciência. E para ter essa consciência, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que estudar. Então, assim, eu fico super feliz porque eu não paro de estudar. A Manu acabou de entrar. Manu, um beijo para você, querida. Beijo, Manu. A Que Manu, honra, hein? é uma honra a Manu estar aqui. A Manu É, vai dar umas aulas para minha comunidade também, que vai vir legal. para Fantástico, BH, Manu, incrível. porque a gente precisa estar estudando, a gente precisa de conhecimento. Ontem aconteceu uma coisa tão legal que acontece às vezes, mas, por exemplo, eu dou muitas mentorias, e online, muitas online. E comecei a dar umas mentorias presenciais também. Mas as pessoas ainda não têm muito essa cultura de estudar. Então, às vezes eu vejo, Marinho, a gente vai fazer algum curso, não sei se você Ó, o Kimi percebe isso entrou também também. aí, ó. Ah, Fala, Kimi. cadê? André também tá aí. André, Fala, meu beijo para irmão. você Tudo também. bem? O que a gente percebe? Eu vejo que, igual você, a gente vai vender, vai fazer um curso, vai vender um curso, vai dar um treinamento, mas as pessoas ainda não estão com essa mentalidade. Elas falam assim: ah, mas é muito longe para eu ir. Não vai vir para cá, não? Ah, é muito difícil. Marinho, eu vou aonde preciso for É. para Para poder buscar ir atrás do conhecimento, né? conhecimento. Você Exato. entende? Lógico. Ontem veio uma colega de São Paulo. Ela saiu de São Paulo, ela pegou o avião, a Ju, uma querida, uma fofa. Passamos o dia inteiro aqui. Beijo, André. Passamos o dia inteiro aqui, Sucesso, eu e a irmão. Ju, fazendo uma mentoria sobre diagnóstico salivar. Ficamos aqui o Que dia legal. inteiro. Aí fiz com ela, ensinei a fazer celometria, depois dei uma paciente para ela, ela atendeu uma paciente. Ela veio de São Paulo, ela pegou o voo domingo à noite, no Dia dos Pais. Ela veio para BH, passamos o dia inteiro juntas e hoje de manhã ela está voltando para São Paulo. É Então, se isso, é você buscar. quer, é buscar conhecimento. Se Pagar você o quer preço. estudar, você tem que ir atrás do conhecimento. A gente É. não pode ficar na nossa zona de conforto. E Ri, tá muito fácil hoje, eu acredito. Muito fácil, porque existem muitos canais hoje gratuitos. Então não tem essa desculpa. Tem o online e gratuito. Então, assim, qual é a desculpa para Exato! buscar o conhecimento? Não tem mais desculpa. E aproveitando esse gancho, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nessas lives, é pedir para a turma compartilhar nesse aviãozinho. Cada um compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para ver se vai mexer na audiência. Porque eu vou falar uma coisa agora muito importante, que é da minha prática clínica. Eu acho que é muito interessante porque é dentro do tema, né? É sepse saliva na prática. É para o clínico. É de clínico para clínico. Eu quero saber de você. Primeiro eu vou falar como eu faço. Eu quero saber como você faz no seu dia a dia clínico. Como eu faço no dia a dia clínico? Após a primeira consulta completa, eu recebo o paciente, conheço o paciente. Nesse dia, eu reservo um tempo grande, sabe? Para conhecer mesmo o paciente. E nesse dia, eu já pratico uma anamnese ativa. Eu pratico uma anamnese bem diferente do que nós aprendemos lá atrás, na faculdade. E eu sei que muita gente ainda está praticando uma odontologia dos anos 80, dos anos 90. Seja ele porque ele é dessa época, nos 80 e 90, ou seja ele porque ele foi treinado por um profissional, por um professor dessa época. E ele acredita muito que ainda a odontologia é a mesma. Eu quero dizer para vocês com muita força que a odontologia mudou. A odontologia mudou e os pacientes mudaram. Então, se o paciente mudou, se a odontologia mudou, você, cirurgião dentista, precisa mudar. Então, você precisa mudar desde a primeira consulta. A forma que você acolhe, a forma que você vai abordar seu paciente, muitas vezes não precisa seguir protocolos engessados de questionários. Isso aí. Então, a Isso gente, aí. hoje, como que é a odontologia moderna, contemporânea? Nós abrimos esse questionário. Esse questionário se tornou de uma forma de um bate-papo. Um bate-papo onde o paciente nem sente que ele está sendo investigado. O paciente não sente que ele está sendo entrevistado. Por isso ele se abre, por isso ele conta realmente na intimidade o que ele faz no seu dia a dia. Isso é muito Exato. importante para o seu diagnóstico. Perfeito. Então, o Perfeito. profissional ele não está entendendo, se ele engessar, ele vai atrapalhar não só no seu diagnóstico, como inclusive no seu plano de tratamento. Não, Então, o é muito Marinho, importante perfeito você isso. entender que a anamnese ativa tem que fazer parte do seu dia a dia. E Isso que quando a nós Manu. saímos para essa entrevista, para o segundo momento, onde eu vou fazer, de repente, uma profilaxia, vou iniciar com minha profilaxia, eu divido muito bem os temas, Ri. Eu divido, onde nessa primeira vez eu falo de doenças bacterianas, vou falar de higienização, vou falar de como ele tem que passar o fio dental, escovação, frequência, tudo isso nós vamos conversar.
num bate-papo que é uma aula praticamente dentro do entendimento e comunicação com o paciente. É importante frisar isso aí. E eu divido esse tema de não cariós numa outra oportunidade. Eu, pelo menos, faço isso, Ri, porque eu entendo que são temas que para o paciente é complexo. E ele pode confundir os temas. E para não ter muita informação ao ponto de ele ficar confuso, eu divido os temas. E dessa forma, pessoal, a gente começa uma jornada linda com o paciente. E é impressionante a reação dos pacientes para com essa nova jornada. Ele fica muito feliz. Ele se sente valorizado. Se sente valorizado, ele entende que o profissional é diferente. Ele fala, cara, esse profissional quer cuidar de mim. Ele está falando coisas que ninguém falou. Então, pessoal, o que você está falando é tudo. Dividir os assuntos é uma dica que eu quero deixar para vocês. Como é que você faz, Ri? Sabe o que eu faço? A Manu escreveu uma frase aqui que eu sempre falo com os meus pacientes e, assim, de maneira que é uma escutativa. Agora, eu uso essa frase escutativa, Marinho, para todos os meus alunos. A gente precisa ter uma escutativa. Então, como que eu faço? Quando o paciente chega, eu entrego uma ficha para ele preencher. Por quê? Eu ainda quero ver, eu vejo a letra do paciente. Pela caligrafia do paciente, eu faço uma leitura um pouquinho do perfil desse paciente. É diferente daquele digital que está tudo igual. Então, com a letra do paciente, eu já consigo enxergar um pouquinho desse paciente, entender um pouquinho, conhecer um pouquinho desse paciente. E aí ele chegou. Como eu estudo muito da CEPEL, eu entendo um pouco de odontologia do esporte, eu entendo um pouco de odontologia do sono, eu entendo sobre essas outras áreas importantes, mas eu não passo tudo isso para o paciente. Porque se ele chega para mim e eu entrego esse tanto de questionário para ele, ele vai ficar confuso e perdido. Então, o que eu faço? Ele chegou, eu vou conversar com ele, eu vou escutar o que ele tem para falar e aquilo que ele preencheu para mim, eu vou puxando esse bate-papo, eu vou conversando com ele. Eu pergunto sobre prática esportiva. Qual modalidade? O que você gosta de fazer? Você gosta de peso, musculação? Como é que é essa musculação? Você pega muito peso ou é mais leve? Eu vou conversando com ele. Eu vou batendo esse papo com ele. E muito disso eu falo também de mim. Eu falo, isso aqui eu gosto também. Nossa, isso não é legal. Eu quero deixar um ambiente acolhedor para esse paciente. Eu quero fazer essa primeira consulta. Eu quero que esse paciente seja completamente acolhido por mim. Aí eu pergunto sobre dieta ácida. Aí o paciente fala comigo, às vezes eu tomo um suco. Falei, você acredita que eu tomo todos os dias um suco de limão? Todos os dias. E não tem problema tomar o suco de limão, desde que eu saiba como tomar esse suco. E aí eu vou passando o que eu faço, porque o paciente se sente muito próximo. Conecta, né, Rita? Não existe uma distância entre o paciente e eu, que sou aqui o dentista. Eu tento me aproximar dele, mostrar para ele que eu também tenho uma vida cotidiana, que eu também tenho meus hábitos. Uma pessoa normal, como ele. Né? Uma pessoa normal. Então, eu falo tanto que o limão faz mal, mas será que eu não tomo limão? Eu tomo todos os dias limonada. Você entende? Mas eu mostro para ele como que eu faço o uso disso. Como que eu levo isso no meu dia a dia. O que você faz depois, né? Exatamente. Logo após. E aí, em função dessa escuta ativa, em função disso que eu conversei com o paciente, eu vejo, por exemplo, se eu acho que ele é um paciente que está me relatando ter um bruxismo ou ser um pouco ansioso, eu entrego um questionário específico de ansiedade para ele. Então, eu tenho questionário do sono, eu tenho questionário de ansiedade, eu tenho questionário para saliva. Então, esses questionários, eles são mais específicos e direcionados quando eu vejo que é indicado para aquele paciente. Eu não vou encher o paciente de questionário. Você entende? Eu não sei qual que é a necessidade dele. E para eu saber, eu tenho que fazer essa escutativa. Eu tenho que fazer uma boa anamnese. E é através dessa anamnese que eu vou depois direcionando esse paciente para o que ele precisa de fato ou não. Porque se eu encher ele de informação, mas isso é muito importante. Esse primeiro contato. Oi, Roseli, passo sim. Pode deixar que eu vou compartilhar depois esses questionários, tá? São super importantes. E depois eu vou conhecendo esse paciente e eu tenho certeza que ele vai se sentir muito mais em casa. Com certeza. Fica à vontade, porque a protegido. dentista, ela também faz o que eu faço.
Essa dentista, eu falo às vezes, nossa, mas vamos combinar aqui? Que preguiça do fio dental todo dia, toda hora? Não. Eu concordo com você, que o paciente fala, nossa, mas fio dental é tão chato, doutor. Não, eu também concordo. Mas a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Eu posso achar chato, você não, outro paciente não. Mas aquele que acha chato, eu às vezes tento colocar para ele que eu também acho chato. Então, mas eu uso, eu preciso usar. Ele tem que entender isso, que a gente faz, a gente muda os nossos hábitos e os estilos, né, o estilo de vida em função da necessidade, do que realmente de fato é bom pra gente. É isso que ele tem que entender. Porque se ele sabe que a dentista que recomenda passar fio dental também acha chato passar fio dental, legal, opa, não, então não sou só eu. Ah, então vamos tentar mudar? Você acha muito chato? Vamos tentar fazer o seguinte: passa o fio dental então só de noite e vamos tentar usar também uma escovinha interdental? Pai, o que é isso? Escova interdental? É. Aí, Mari, eu deixo inclusive aqui, ó, na minha mesa. Aqui. E o Tô vendo. paciente já começa a enxergar e fala: "Não, o que é isso? Nossa, que legal, como é que usa?" Então, eu preciso trazer esse paciente para o meu lado. Eu preciso trazer esse paciente para cá. Não existe uma distância entre a gente. Eu preciso dele pertinho de mim. Entende? Então, Exato. assim, gente, a gente está aqui, a nossa função é essa: é ser promotores de saúde. É pensar no paciente, que esse paciente aqui é seu filho. Você sabe uma coisa que eu falo com as minhas secretárias aqui, Mari? Hum. Quando começa alguma secretária, e às vezes até eu dou esse toque durante, assim, de vez em quando é bom dar uma lembrada que você vai lavar para mim, por favor, os instrumentais, secar, esterilizar de uma forma que seja perfeita. Eu quero 100% de dedicação, porque você pode sentar nessa cadeira também. Então você tem que imaginar que se você está aqui dentro do consultório comigo e você tem uma dor de dente, você vai me pedir para olhar seu dente. E na hora que você sentar na cadeira, você vai pegar um instrumental que você lavou, que você esterilizou. Então faça tudo como se fosse para você. E é a mesma Capricho. coisa que eu falo para o nosso paciente. Vamos pensar que é o nosso filho que está ali? Quem que vai atender o meu neto no futuro? Não sei se sou eu. Então eu quero treinar, eu quero orientar esses colegas para que eles possam atender os meus netos, a sua filha, os seus netos, da mesma maneira que eu acredito, na mesma odontologia que eu acredito. Perfeito, Rê. Rê, agora limpou sua imagem. E quando você mostrou o kit, realmente ficou embaçado. A Sheila falou que não Ah, deu para ver. mentira, não. Mostra de novo o kit aí. Segura um pouquinho para dar um print. Dá um print aí, pessoal. Da Cura Prox. Segura aí. Deu print, beleza. Deu para ver? Tira um pouquinho, tira aí as mensagens só para poder. Comentários? Os Espera um pouquinho. comentários. Vê se você consegue desativar os comentários só para as pessoas Deixa eu ver. tirarem. Conseguiu? Espera só um pouquinho. Tá. Aí, tirei. Espera aí. Aí, pronto, vai. Isso. Agora, pessoal, dá print aí, pessoal. É um kitzinho completo da Cura Prox. Isso é muito legal o paciente conhecer. Fica na minha mesa, tá aqui do meu lado. O paciente ele acha que isso aqui é uma balinha. Vou voltar aqui os comentários para as pessoas poderem participar. E sabe, dentro disso nós estamos conversando, o que é E muito fica aqui importante. também, olha, Mari. Ah, que Fica aqui. legal. Mostrar Fica aqui do todas, meu né? lado. Eu vou conversando com o paciente, essa troca aqui. Isso é fundamental, gente. Muito. Comunicação, gente. Isso é comunicação. É mostrar mesmo, pegar na mão. Porque às vezes a pessoa fala muito na teoria e tem dentista que ainda entende que ele quer uma moeda de diferenciação, falando em termos técnicos. Ele começa conversando com o dentista. Pessoal, isso não é comunicação. Comunicação é quando o seu paciente entende. Então, essa Isso, forma, às vezes, uma forma lúdica, às vezes, uma isso, forma palpável. Pega na mão aqui, olha aqui, ó. Tá vendo isso como que é molinho? Isso é escova macia, isso é escova extra macia. Aí o paciente ele pega na mão, eu também faço da mesma forma. é uma comunicação Como se estivesse conversando assertiva. com criança mesmo, sabe? Você tem que entender para qual público você está conversando. A É, comunicação assertiva é isso. A comunicação assertiva não é você usar os termos técnicos de uma forma padronizada para todo mundo. Isso não é assertivo. não é. Assertivo é eu saber que eu vou conversar com um idoso. Primeiro, eu vou usar alguns termos antigos.
eu vou falar mais devagar. Às vezes eu vou falar um tom de voz um pouco mais alto. Porque esse paciente, ele é idoso. O paciente que tem 80 anos, ele não tem a mesma capacidade cognitiva de um paciente que tem 20, de um paciente que tem 30. Então, o paciente de 80, eu converso mais devagar, eu mostro mais as coisas. Eu tenho uma pacientinha, ela tem 95 anos. Eu acompanho ela, eu pego no braço dela, eu levo ela na cadeira. Quando ela termina o atendimento, que eu levanto a cadeira, eu dou a mão para ela e eu falo para ela, vamos esperar um minutinho, porque senão a senhora pode ficar tonta de levantar. É isso, é essa atenção, é esse acolhimento. Se eu fizer isso com um paciente de 20 anos, ele me mata. Imagina, exatamente. É isso aí. paciente de 20 anos, você tem que saber conversar com o paciente, porque ele não Vai tem essa mudando. paciência. Você vai personalizando o seu atendimento, literalmente. Exato, Individualiza. exato. E isso é uma comunicação assertiva, é isso. É você acertar na comunicação. É você saber para quem você está conversando. Qual é o seu público. Pessoal, por que nós estamos falando tanto de comunicação, educação e conscientização? Porque realmente é o primeiro degrau que vocês precisam saber. É um dos pilares mais importantes que tem dentro da CEPB e também da saliva, é a comunicação. Muitas vezes a comunicação de uma simples dica. Se tiver uma pergunta que você pode fazer hoje para o seu paciente, quantos ml de água você bebe por dia? A maioria deles vão falar assim, ou não sabe, ou eles vão chutar. Aí você faz uma brincadeira com ele, fala assim, ó, a partir de agora você vai mensurar, você vai, através de uma garrafinha, coisa simples, que ele pode ter no dia a dia. E ele vai mensurar. Você vai perceber que na próxima vez que ele voltar, ele vai ter levado um susto. Porque às vezes o cara acha que ele bebe 3 litros de água por dia e ele não bebe um. É comum isso aí, o paciente achar. Então não é achar mais, ele tem que ter certeza, ele tem que ter o controle. É como se fosse assim um remédio que ele tem que tomar todos os dias e bater metas. Então, ó, eu tenho tantos ml pela manhã, tantos ml pela tarde, uma tarefa de casa. Só de você fazer isso, já dá. Porque nós estamos falando de comunicação, conscientização, mas só de você dar uma dica como essa, você já está conseguindo proteger ele dentro dos dois pilares, tanto da CEPB quanto da saliva. Porque são temas, pessoal, eles são interligados. São temas conectados, não tem como a gente desconectar. Não você vai tem, perceber, não quando a tem. gente fala de odontologia preventiva, e muita gente acha que odontologia preventiva é profilaxia, que não é, nós vamos falar de CEPB, de saliva, odontologia do esporte, de sono. Por quê, pessoal? Porque está tudo ligado. Então, se o profissional hoje, completo, é aquele que ele domina todas as áreas. Ele Sim, precisa, ele Marinho. pode não conseguir dar uma aula sobre o assunto, mas pelo menos ele tem que dominar e entender do assunto para poder indicar, pelo menos. Se eu não trabalho com saliva, eu vou indicar para um colega que trabalha com saliva. Mas pelo menos eu vou conseguir introduzir para o meu paciente o que é saliva. Por que a saliva é importante, né? É a base. Perfeito. E assim, eu ainda vou além hoje. Nós sabemos hoje que a expectativa de vida aumentou. Então, os pacientes hoje não vão mais, eles vão viver, não vão morrer com 60 anos, eles vão viver 80, 90 anos. E com esse aumento da expectativa de vida, com certeza, algum paciente que está vivendo um tratamento oncológico vai chegar na sua cadeira. Ele vai precisar de você. Isso vai acontecer. Você vai ter um paciente ou que já passou por um tratamento oncológico, ou está passando, e se não estiver passando ainda, provavelmente tem chance ainda de passar por isso, porque a expectativa de aumentou de vida. Olha o que a Manu falou ali, legal, Manu, é exatamente isso, prevenção, diagnóstico de lesões bucais. A prevenção, pessoal, está dentro da oclusão, está dentro da estomatologia. Poxa, imagina só, eu não domino essa área, mas pelo menos eu vejo uma alteração de uma lesão, eu posso indicar para a Manu, por exemplo, ó, já fiz meu papel de promotor de saúde, concorda? É isso! Eu já fiz prevenção. Ué, eu estou encaminhando para a pessoa correta. Então, eu não vou trabalhar nas lesões, mas pelo menos eu encaminhei para uma pessoa que trabalha com isso. Pronto, já fez seu papel de promotor. É a mesma coisa da oncologia. Você tem que ter um mínimo de conhecimento para você entender que esse paciente precisa de um dentista, de um colega que trate, que cuide, que saiba cuidar dele. Eu não posso fazer determinados procedimentos em alguns pacientes que fazem uso do Zometa. Eu não posso. E o dentista ele tem que saber disso, ele é promotor de saúde, ele tem que entender isso, porque senão ele vai estar causando um problema sério para esse paciente. Mas ele não é obrigado a fazer, a saber fazer. Ele é obrigado a encaminhar. Nós somos obrigados, como promotores de saúde que somos, nós somos obrigados a ver, entender e conhecer o nosso paciente. Algumas coisas eu posso ajudar,
Outras eu não tenho condição, capacidade de ajudar, então eu vou encaminhar. É a mesma coisa quando eu falo da saliva. A saliva, a gente não enxergava essa saliva, nós não fomos treinados para isso. Na faculdade não nos treinou para isso. Quando a gente criou o MEDS, eu e a Cecília, ano passado, a gente veio exatamente para mostrar que a saliva está ligada e é importante em todas as áreas. Então, vocês falaram de manutenção, a Mari falou de cremes dentais, tivemos a odontologia oncológica, a Thaís falou do sono, a Deia falou da saliva, do esporte, o Garanhani falou do bruxismo, tudo relacionado com a saliva. E esse ano, de novo, nós temos outros professores que vão estar falando sobre a importância da saliva em diversos temas. A gente tem Maria Luísa falando da importância da saliva, Jaime Cury falando da cariologia, Paulo Vinícius falando sobre xerostomia com vape. Então, nós temos inúmeros outros professores. Toxina botulínica para tentar tratar. Quando que vai acontecer, Ri? Então, fala pra gente qual é a data e o local. Inclusive, eu queria fazer oferecer para quem, olha só, quem estiver presente aqui na live, eu queria oferecer. Posso fazer isso, Marina? Lógico, com certeza. Então, Casa é sua. Eu vou fazer, eu nem falei com a Cecília, mas eu já estou tomando frente disso. Eu vou sortear um ingresso para o MEDS, vai ser dia 19 e 20 de setembro em Natal. Vai ser uma experiência maravilhosa, um hotel na beira do mar, pé na areia. Vai ser muito legal, a gente está com muita coisa legal. E aí eu vou sortear, quem estiver na live e quiser participar desse sorteio, me dá um oi no direct, que eu vou pegar esses nomes dessas pessoas que me mandaram um oi no direct e eu vou fazer um sorteio para um ingresso para o MEDS. Que legal, obrigado, Ri. Marinho, a gente precisa. Parabéns pela essa iniciativa, Ri, porque vocês foram assim as primeiras no Brasil a gente foi pioneira, fazer um encontro sobre saliva, onde ninguém falava de saliva ainda, ninguém apostava, vocês foram lá e arrebentaram. Eu participei e posso assinar embaixo, pessoal, que quebra paradigmas. É muito disruptivo, porque fazer um evento de saliva no Brasil foi muito disruptivo. Hoje está mais comum, as pessoas já estão querendo falar, graças a Deus, tendo a consciência, mas o ponto de partida foi o MEDS. O MEDS realmente virou a chave na mentalidade de muitos profissionais no Brasil. Foi muito importante. Então, parabéns pela essa colocação, esse posicionamento de vocês, foi muito importante, porque, infelizmente, eu vejo a grande maioria dos profissionais hoje falar em reconstrução, falar em restauração, falar da área curativa. Exato. E os profissionais esqueceram que eles se formaram em odontologia. Eles são dentistas. Exato. E por ser dentistas, vocês são promotores de saúde. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Eu quero provocar vocês a uma reflexão que vocês, antes de vocês serem restauradores, vocês são promotores de saúde. Então, por isso a prevenção ela é tão importante e ela está ligada a todas as especialidades. A prevenção... Nós temos esse compromisso, né, Marinho? Nós temos esse compromisso com a nossa profissão. Com a profissão com o nosso paciente. E com os seus pacientes, pessoal. Então, antes de pensar em reconstrução, odontologia reconstrutiva, odontologia curativa, pense na odontologia preventiva. É para isso que vocês se formaram, é para promover saúde. Obviamente que nós precisamos treinar, precisamos nos preparar para poder atender nossos pacientes e também fazer a parte curativa, reconstrutiva. Precisamos, mas não tem que ser carro-chefe, não tem que ser a primeira escolha. Como a Ri falou há pouco, o esmalte é a estrutura mais importante e melhor estrutura que existe para a sua saúde, para seus dentes. Então, pensem nisso, é realmente provocativo para que vocês valorizem a prevenção e valorizem seus pacientes. Eles apostaram em você, eles confiaram em você. Então, é sua responsabilidade, sua consciência promover saúde para eles. Então, tá aí um convite para vocês, o MEDS, que vai acontecer quando mesmo, Ri? Repete 19 e 20 de setembro, em Natal. Aí, ó, 19 e 20 de setembro. Eu vou escrever aqui, inclusive, qual que é a landing page, o site, para as pessoas... Aí, escreve aí. Enquanto isso, quiserem... vocês também podem entrar no Instagram da Riane também, e depois eu quero que a Ri passe também os canais dela. Eu vou falar um pouquinho dos nossos canais, porque eu acho importante, são canais gratuitos, onde vocês podem receber informações atuais, vocês podem trocar experiências com outros colegas. Então, nós temos o Clube da Prevenção. Eu vou deixar no meu stories aí o link para entrar no grupo. É gratuito. E ali eu compartilho muito conteúdo de odontologia preventiva, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, que eu acho que dessa forma você vai se tornar um melhor profissional
e partir para um próximo nível, se é que você quer realmente valorizar a sua profissão e valorizar a sua posição profissional. E também temos nosso canal, não só no Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok. Nós temos todos os canais para poder compartilhar nossa experiência de mais de 20 anos. E a Riane também tem os canais dela. Fala seus canais, Ri. Então, eu também criei essa comunidade e, assim, eu tô tão feliz, porque o feedback que a gente tem dos colegas é muito legal. É uma comunidade hoje que ela tem quase 500 alunos, colegas. E o que a gente faz? Toda segunda-feira, às 19h30, a gente tem um encontro. Seja ou comigo ou com algum professor convidado. Então, se você foi convidado já, ontem quem estava conosco foi a Stephanie Garofalo. Que Nossa, aula que ela que deu legal. de periodontia para o dentista clínico. Que aula! Legal. Então, já tivemos o Garanhani. Então, eu estou com uma relação de nomes já convidados para poder estarem conosco. Quem não pode assistir ao vivo, depois eu subo para o meu canal do YouTube, coloco lá. Mas, assim, o ao vivo eu falo que é tão bom, porque você tem aquela proximidade com o professor, de fazer aquela interação, né? Então, é maravilhoso. E a gente troca muita ideia lá no WhatsApp. Um pergunta É uma muito coisa. legal, né, cara? Essa experiência Gente, que um isso é uma passou, tá delícia. passando, Isso é uma aprende muito. delícia. Bom para Gente, todo mundo. eu amo isso, né? Bom para todo Então, mundo. tem esses canais e também subo para o YouTube os podcasts que eu faço com alguns professores convidados também. Então, assim, o que eu quero falar é isso. Gente, a gente precisa estudar. Não pode parar. Não pode parar. É Então, movimento. eu estou aqui com 33 anos, é um movimento. E eu não quero parar, eu não posso parar. E eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso. E eu acho que todos nós, é isso, os dentistas, todos nós deveríamos ter. Então, a gente vai trabalhar em função disso, né, Marinho? Perfeito, Ri. Eu acho que todo mundo que está aqui, passaram por aqui, tem a responsabilidade de propagar a boa odontologia, a odontologia de excelência. Já que vocês têm a oportunidade desses canais, não tem como mais hoje ter desculpa. Como eu falei há pouco, hoje o digital está aí, a distância não é mais uma barreira. O nosso ensino, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento é global, então só depende de você. E saiba que você é muito importante, saiba que você um propagador de uma boa odontologia. Sim. Nós somos uma bolha, infelizmente somos poucos ainda que propagam essa boa odontologia, mas sinta que você é um responsável por isso também. Então, compartilhe essa live, entre dentro do grupo da Riane, compartilhe esse grupo, porque dessa forma acho que todo mundo ganha. Nossa classe, ela eleva de nível e os pacientes também com certeza vão ganhar com isso. Isso, vamos nos unir, vamos nos fortificar, né? Em função dessa profissão que a gente escolheu. Então, eu acho que é isso, é união mesmo, né? Exatamente. E eu ficaria horas aqui com você ainda conversando, mas eu vou realmente deixar isso bem, eu queria deixar isso bem falar para as pessoas que estão nos escutando, que são seus seguidores, que a gente tem esse compromisso, a gente tem essa responsabilidade. Quem quiser depois me chama, que eu vou liberar esses questionários que eu falei. Legal. Tá? Vou colocar. Talvez eu tenha uma boa ideia. Vou colocar, inclusive, esse questionário na comunidade. Na minha comunidade. Muito bom. Legal isso, né? E também me dá um oi quem quiser participar desse sorteio, que eu vou liberar o ingresso para o MEDS esse ano. Tá? Perfeito, Ri. Pena que o tempo é pouco, como você falou. Também ficaria horas falando aqui. Nós temos muito a compartilhar com vocês. Mas eu acho que live é isso. É você plantar uma sementinha. Live é para a pessoa realmente acordar, ter uma atenção e uma conscientização de que realmente ela não pode parar, ela tem que continuar estudando, ela tem que continuar procurando, e nós temos aí todos esses grupos, esses canais. Eu esqueci de falar do Renovar. O Renovar vai acontecer o ano que vem, dia 15 e 16 de maio, tá? De 2026, pessoal. Para quem não conhece, o Renovar também é um curso onde fala de odontologia preventiva como base, mas nós falamos muito além de odontologia. Eu falo que é muito mais de um curso de odontologia. Ele não é nichado. Nós falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de performance, e nós estamos com o Paulo Vinícius Soares e com o André Kimura também nesse curso. É um movimento, né, Maria? É um movimento, cara. E você vai ver que a Riane tá lá, a Cecília tá lá, a Ana Cecília também. Enfim, tem uma galera muito boa com a gente. Todo mundo com esse mesmo intuito de fazer uma odontologia de excelência e propagar, porque a gente acredita muito que nossa odontologia ela é incrível e que todo mundo pode prosperar
dentro da odontologia, tem espaço para todos, basta nós elevarmos de nível e ajudar nossos pacientes. Dessa forma, todos nós juntos, com certeza nós somos mais fortes. Então, quero agradecer. Eu vou estar junto, tá? Você vai cansar com certeza. de me renovar. Cadeira, ela sempre senta na primeira fileira, ela senta lá. Depois sobe no palco e dá o show. Ri, obrigado mais uma vez pelo seu momento aqui, compartilhar sua experiência, que a gente não cansa, né? Dá vontade de escutar mais. Mas a gente ficaria horas. É curto o tempo aqui. Quero agradecer a todo mundo que passou aqui. Manu, Vitor Clavijo, André Kimura, Charles, todo mundo que passou aqui. Gente, obrigado, viu? Pela essa união de vocês. E tenho certeza que muita gente aqui já está também propagando essa odontologia que a gente defende e ajudando o próximo, ajudando os colegas. Compartilhe mesmo o conhecimento que vai fazer muito bem para vocês, pessoal. É isso aí. Muito Agradeço de coração. Tenho que te agradecer, tá? Te agradecer muito por essa oportunidade. Outras oportunidades virão. E te agradecer aqui também pela aula maravilhosa que você deu na minha comunidade. Já está no YouTube, quem quiser assistir. Então, assim, só te agradecer. Obrigado, Ri. Tamo junto. Um bom dia para todo mundo. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.